Ei, gente, tudo bem? Queria falar um pouquinho com vocês sobre a importância da gente entender melhor o comportamento e algumas ferramentas de aba na hora de falar em diagnóstico de autismo. Outro dia eu fiz uma provocação, né? Principalmente para neuropediatras e psiquiatras, mas claro, quero convidar todos os profissionais que trabalham com autismo a pensar nisso. Professores, né? Pedagogos, psicólogos, pais, inclusive. E quem sabe, né, a gente pode também levar essa discussão para o campo pediátrico, que seria tão importante. Qual provocação que eu estava fazendo? Eu estava dizendo, gente, quando a gente olha para o autismo, a gente precisa entender melhor o comportamento. A gente precisa entender melhor como funciona a estrutura do comportamento das crianças e dos adultos com autismo. Porque a gente sabe, o autismo é uma deficiência no comportamento, um transtorno, né, do neurodesenvolvimento, que não tem nenhum marcador biológico conhecido até então, né? Quem sabe a ciência muda e a gente tenha novas perspectivas a partir de algum dia, mas por enquanto a gente não tem marcadores biológicos para o autismo, então a gente precisa olhar para o comportamento e identificar sinais de alerta ou sinais que possibilitem um diagnóstico, né? E muitas vezes, como pais, a gente sabe, quem é mãe e pai sabe que é confuso, a gente olha pro filho numa hora e fala, gente, tem alguma coisa estranha com esse menino. Daqui a pouco a gente olha e fala, não, tá tudo bem, era impressão minha, tá tudo bem, tá tudo bem, vai ficar tudo bem. Daí a pouco a gente começa a achar que tem alguma coisa estranha, porque o comportamento flutua. O nosso comportamento também flutua, né? Não é só dos meninos que flutua. O nosso comportamento também flutua. Se a gente dormiu bem, se a gente acordou bem, a gente tá num bom dia, a gente tende a ser mais bem-humorado, a encarar melhor as demandas do trabalho, né? A responder melhor às pessoas, a ser mais sociável, mais alegre, mais otimista diante de alguma dificuldade que acontecer. E se a gente já não dormiu bem, não teve uma noite boa, não tomou o café da manhã naquele dia e sai pro trânsito de Belo Horizonte e alguém dá uma buzinada, a gente já xinga um palavrão, né? Já quer comprar uma briga de trânsito, enfim, o nosso comportamento também varia. Claro que o nosso comportamento varia. Todas as pessoas têm comportamentos variáveis dependendo de antecedentes diferentes, ou seja, quando acontece algo diferente que influenciou, né, na maneira que ela se sente e na capacidade dela de se comunicar com o mundo e com o outro, ela vai ter respostas diferentes. Os meninos, eles têm uma deficiência em alguns aspectos do comportamento, comportamentos deficientes ou limitados em alguns sentidos, né? Então, muitas vezes, a maioria das vezes, né, vou ser mais clara, para diagnosticar autismo, para falar em autismo, a gente tem que ter comportamentos limitadores em relação à comunicação, à interação social, a interesses restritos, repetitivos, né? Eventualmente teremos estereotipias motoras também. E um brincar mais limitado, geralmente transtorno do processamento sensorial, né? Uma percepção do mundo pelo sentido de uma forma diferente. Então nós vamos ter nesse cerne de comportamentos as principais diferenças. Mas o que eu quero dizer com esse vídeo e o que eu quero alertar para vocês é que mesmo as crianças autistas vão responder melhor ou pior, a depender do dia, se elas comeram ou dormiram, né, bem ou mal, se a gente está dando suporte na hora de fazer a análise, né, na hora de olhar para ela, interagir com ela, se a gente está dando suportes posicionais, suportes gestuais, suporte verbais, suporte na maneira que a gente se comporta, no nível de energia que a gente coloca na interação. Então isso tudo vai afetar a nossa capacidade de analisar aquela criança. A gente que é adulto, por que a gente não consegue fazer uma análise fria da relação social de uma criança com um adulto? Eu olho para uma criança autista e muitas vezes ela interage bem com o adulto, mas com os pares não. Porque as crianças da mesma idade, adivinhem, não dão suportes. Nós adultos, nós tendemos a facilitar o processo comunicativo. A criança chega, a gente se abaixa na altura dela, suporte posicional. A criança não quer brincar de boneca, a gente escolhe o brinquedo que ela tende a querer, tá? Você tá dando suporte motivacional. Então aquela criança que tá ali no consultório, que tá ali para ser analisada, que tá numa situação que a gente está observando ela começa a ter o comportamento alterado
pelos nossos suportes, os suportes que a gente dá. E a gente é tão condicionado a fazer isso no dia a dia com todas as crianças que a gente nem percebe que a gente está facilitando alguns processos de comunicação, de interação social, de troca, né? De troca comunicativa, enfim. Em todas as dificuldades que eventualmente os meninos possam ter e que a gente precisa analisar. Por isso, quando eu falei nos stories sobre essa provocação da necessidade que nós como profissionais, inclusive médicos, né, principalmente médicos que são quem de fato o funil, né, de toda a procura, de toda a demanda dos pais, de entender melhor o comportamento, porque eu ouço muitas mães falando, inclusive eu passei por isso com o meu filho, de procurar um determinado profissional e na análise dele, ele pegar, quando o João era bebê ainda, o João não fazia contato visual, mas em determinadas posições ele fazia, porque em determinadas posições havia um custo de resposta menor, né? Então, deitado na maca do médico, geralmente ele fazia contato visual. Deitado na cama, ele também fazia comigo, mas quando estava sentado de frente para mim, ou no seio, em que havia presença física, haviam outros elementos influenciando, outros antecedentes para o comportamento dele, né? Influenciando nas respostas que ele estava dando, ele não fazia contato visual. Então, assim, a gente precisa entender melhor o que é comportamento, por que os comportamentos mudam, né? E o que pode ser considerado suporte para aquela criança. Suporte varia muito de uma criança para outra, né? Uma criança que odeia barulho alto vai odiar quando você tente falar de forma mais alta com ela. Mas tem criança que é hiporreativa, que busca sons altos. E aí, se você falar alto, ela vai adorar e vai ficar mais próxima de você e vai facilitar a interação. Eu sei que é complexo, tá? E como eu disse lá, o objetivo não é julgar a maneira que ninguém está trabalhando, é simplesmente levantar a importância disso na hora de fazer uma análise de uma criança, porque eu vejo muitas famílias procurando ajuda e aí o profissional, por não entender direito de como ele mesmo influencia no comportamento da criança e o que seria uma estrutura de suporte para aquela criança, para aqueles comportamentos que ele está querendo avaliar, ele interfere na avaliação e às vezes não encaminha uma criança que precisa ser acompanhada para acompanhamento. E quando a gente fala de bebês, mais grave ainda. Por quê? Porque os sinais são sutis, né? Os sinais vão se tornando, né, evidentes na hora que as demandas da vida vão aumentando. Até o DSM-5 fala isso, né? Que muitas vezes o autismo ele só se torna óbvio quando as demandas sociais aumentam e a pessoa precisa dar uma resposta maior, né? Então, na infância, o que a gente precisa fazer? Nada, né? Na vida adolescente, a gente já começa a flertar, a precisar ter grupos sociais, interagir com amigos, e aí, muitas vezes, é nessa hora que as coisas ficam óbvias. Estereotipia não é toda hora que aparece, gente. Estereotipia aparece na hora que a pessoa tá ansiosa, na hora que a pessoa tá numa situação de pressão ou de tédio, né? Então, muitas vezes, uns pais me perguntam, mas quantas vezes ele tem que fazer flapping para ser considerado estereotipia? Não existe resposta para isso. A gente precisa ter uma sensibilidade. Essa sensibilidade, claro, ela vem pela prática, mas também vem por estudar o comportamento, por entender que o comportamento é complexo e por valorizar, por isso mesmo, por essa complexidade, todos os elementos que os pais podem trazer ali numa avaliação de 1 hora, né? Ainda que seja de 2 horas, uma avaliação bem feita, a gente não consegue fazer uma avaliação completa de uma criança de comportamento num ambiente controlado como um consultório, né, num ambiente controlado como qualquer salinha fechada. A gente precisa levar a criança para a vida real para a gente entender quais as demandas dela. Claro que a gente não pode fazer isso, então a gente tem que validar a escuta da família e tentar entender melhor, né? Outra coisa muito importante como profissionais é ter sempre olhar para as crianças típicas, porque a gente se esquece. A gente acaba esquecendo como são os modelos originais, assim, de tipicidade, porque a gente convive tanto com crianças com deficiência ou com alguma limitação que a gente acaba esquecendo como o desenvolvimento neuronormativo funciona. Tá bom? Então eu queria falar sobre isso, é só para ampliar aquela discussão, embora eu também não esteja finalizando nada aqui, a gente precisa fazer todo um curso de formação para falar sobre isso, né? Mas é uma coisa que eu queria deixar mais uma vez essa provocação, ampliar essa provocação e chamar vocês para estudar comigo, para estudar além de mim, para estudar, né, para me ajudar a estudar, aprender também sobre esse assunto tão complexo que é o comportamento humano, tá bom? Até mais!